Como é que o Corinthians conseguiu perder? Ó, fazia tempo que eu não vi o Red Bull Bragantino com um time tão ruim. Tá fraco mesmo. É um time ruim. E o time do Corinthians conseguiu ser pior hoje que o Bragantino. Que bom. Como é que você toma um gol do Bragantino com a zaga daquele tamanho, de cabeça? Nos acréscimos. Nos acréscimos. É uma loucura, pô. Incrível. Ô, mano, você acha que a Edna foi a grande responsável ou o Corinthians também vacilou? O Corinthians vacilou, Benja. Boa noite pra você, boa noite a todos. Porém, a grande responsável, sem dúvida nenhuma, foi essa horrorosa dessa árbitra Edna, que, cara, não sei por que ela voltou a frequentar a Série A do Campeonato Brasileiro. Ela tem um histórico Injusto contra o Corinthians. Exato. Ela tem um histórico, Benja, de erros crassos que uma árbitra de elite não pode cometer. E principalmente o tanto de peitada que ela toma no jogo. Ela que é tão rígida em alguns momentos, ela toma uma peitada do Sacha que ela não teve realmente ali estofo para poder mandar o cara pra rua. Mas na boa, Benja, o Corinthians ele errou em alguns pontos ali, o Corinthians também foi incompetente, concordo. Principalmente o seu Dorival Júnior também, quando sai o Ranieri, que ele coloca o Angileri, ele desgraça o time do Corinthians. Mas com certeza a principal Como é que o Angileri faz um pênalti daquele? Não, e no segundo gol também ele marcando, parecia que era o sobrinho num parquinho de diversões. Ele não acerta o cruzamento. Não, horroroso. Esse Angileri também é pior que pedra no rim. Ô, Gabriel, você que foi lateral, velho. Ele é muito ruim, não? Eu até comentei com você na hora, vocês lembram? Como é que faz um pênalti daquele? Ele foi só no corpo do cara, ou seja, pênalti burro. Nem olhou a bola. Ele não tá nem vendo a bola, tá vindo daqui, o cara tá na frente e ele, olhando pra lá, ele empurra o cara. E ele não acerta o cruzamento, Gabriel? Não acerta. Hã? Tá difícil hoje acertar cruzamento, hein? Mas ele, de fato... Dificilmente ele chega no fundo, vou te falar a verdade. O zagueiro também não vou zagueiro. Agora eu vou falar um negócio pra vocês aí. Vale de 5, né? Esse Depay passeou em campo hoje. Ele não decide um jogo. É que ele tá foi dar decidindo a mudança, o Jorge Nicola o primeiro lance melhor, com perigo, aos 15 minutos do segundo tempo, que ele driblou lá e quase fez um gol. Gente, ele anda, ainda é teu amigo, é teu brother de balada, mas ele anda. Mas ele custa pouco, ele custa pouco. Gente, ele não joga, velho. Custa pouco, eu não sei porque você pega no pé dele. O cara tem um custo só de 6 milhões de reais por mês. Mas vai ser minimizado agora com a mudança. 200 mil reais. Vai ficar bom agora. Vem cá, vocês assistiram o jogo do Corinthians? Você assistiu, José? Assisti. O que você vê nesse Depay? Pois é, é uma grande marca, né? Obviamente que é uma grande marca, mas assim, para a entrega dentro de campo, hoje, de novo, ele foi muito mal. Acho que o Corinthians muito mal. Como você falou, o Red Bull Bragantino, um dos piores times do retorno do Campeonato Brasileiro. É muito ruim, né? Muito fraco, time fraco. E se não fosse a gordura lá do primeiro turno, era time que estava entrando também na briga contra rebaixamento. O Red Bull chegou a ser líder do campeonato. Chegou a ser líder, e vinha de 4 derrotas seguidas até ganhar do Corinthians. Você gostou do Depay em campo hoje? Não gostei. Eu acho ele bem acima da média em relação ao Corinthians. Se eu tivesse visto ele, eu também teria gostado. O ponto é assim, Benja, ele não vale o que custa. Esse é o grande ponto. Ele é melhor do que o Garro, ele é melhor que o Yuri, ele é o melhor jogador do Corinthians. Não é. Ele é melhor, ele é mais técnico. Então, a gente pode discutir se o Garro é mais decisivo do que ele, até porque o Memphis não tem sido decisivo. Mas, Benja, ele não vale nem de longe os 6 milhões de reais que ele custa por mês. Esse é o grande ponto. O problema é que o Corinthians paga pelo Memphis o que não se deveria pagar nem pelo Cruyff nem pelo Van Basten, para pegar exemplos holandeses, ainda mais um clube que deve 3 bilhões. Aí a gente acaba cobrando mais do que ele pode entregar. E o resultado é esse. A Edna fez mais uma arbitragem muito ruim, o Corinthians não foi bem, o Red Bull Bragantino vai muito mal, mas era um jogo que, em condições normais, pelo menos o Corinthians não perderia, Benja. Ô, Gabriel, eu sei que você é brother do Depay, ele não gosta que chame de Depay, tá? Hip hop juntos. Mas deixa eu te falar, Gabriel, ele não joga, cara. Ele não, cadê o Depay? Todo mundo fala, o Depay. Hoje pegou um time ruim, entendeu? Ele anda em campo, cara. O que eu acho, na verdade, é o seguinte, ele desempenha muito melhor na seleção da Holanda. Lá ele joga muito melhor. Verdade. Eu vou te dizer que a equipe do Corinthians tampouco ajuda. No jogo de hoje, por exemplo, eu não vi ninguém jogar. Não vi o Garro jogar, o Carille tá fora, enfim. Isso é difícil. Isso eu concordo com você. O time não ajuda. Você tem que exigir mais de quem pode dar mais, e quem é remunerado para isso. Então, isso eu concordo com você, mas é isso que eu ia falar. Mas, Gabriel, o jogador diferente... Pô, ele tem que aparecer, cara. Ele que tem que criar. O time pode ser ruim, o time pode não ajudar, mas pô, o cara tem que ser Quer diferente, saber? não faz nada. Ô, Beija. Eu concordo. Fala. Mas, Gabriel,
O Depay, vamos falar a verdade, ele tá no Corinthians para se condicionar para jogar pela seleção holandesa. O Depay é o Rames Rodrigues holandês. O Rames Rodrigues, o que ele fez no São Paulo, porque ele chegava na seleção da Colômbia, ele destruía. Nossa, o cara era um monstro. Os caras falavam, nossa, esqueci o Valderrama, só falam do Rames. Faz mais que o Rames. Eu joguei mais que o Rames pelo São Paulo. Faz o quê? É a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Ele entra em campo, mas não resolve nada. Nada. O Memphis, ó, sorvete de chuchu, água de salsicha, não significa nada. Ó, o Memphis é tão decisivo quanto o Thales Trágico hoje. Os dois entram em campo e não fazem nada. Só que o Thales Mágico custa menos. E vai embora em dezembro. Graças a Deus. Mas ele não tem culpa. Ele não tem culpa do contrato. Quem tem culpa é quem trouxe ele com o Augusto Melo, Fabinho Soldado e por aí vai. Quer ver? A vida do Depay aqui é uma maravilha, meu. Eu também, se fosse o Depay, não ia embora mais. Põe aí, ô Morel, põe aí pra te dar uma olhada aí. Ó, o Corinthians paga pra ele 700 pau por mês pra ele morar, velho. Não, é 250. Não, senhor. Não, é 250. Não é, não. Os caras falaram 250. Não, os caras falaram é mentira. Eu tô te falando Mas a real. é o quê? Isso é... Tá bom, pergunta... Mas é o mordomo do Roseilde? É 700. Ué, do mesmo jeito que eu falei, quando trouxe ele, eu falei, não vão pagar. Ah, é patrocinador. Mas veja, mas vai diminuir pra 500, tá? Tô devendo 23 milhões pro cara. Tem esse ponto. E Estão vou devendo dever 23 mais. milhões, mas ele tá aceitando sair desse hotel pra ir pra uma mansão de 500 mil reais. Ô, Benja, onde é que você paga 500 mil de aluguel numa casa, cara? Me explica. Então, mas ele não tem culpa. Zero. Nisso, Concordo. zero culpa. Ele pede, A os caras assinam. Ele não botou um revólver na cabeça dos caras e falou, assina aí. Os caras ofereceram uma loucura dessa. Ele mora, a suíte do Rosewood, a suíte presidencial do Rosewood, é considerada uma das maiores suítes presidenciais do mundo. Chegou a ser a maior, no Mas maior. ele não Não é do Brasil. Mora nela, não. Hã? Ele não mora nela. Ele não mora na suíte presidencial. Ele é só abatedouro? Ele mora embaixo. Ele mora no apartamento normal embaixo. Ele não mora na Porque lá é presidencial, um triplex. Mas e o Doberman dele não fica lá? Não, porque essa suíte presidencial, esse cara aluga, o dono dele é amigo, o dono é amigo do Depay. E esse cara aluga quando tem Rock in Rio, quando tem show desses mega stars aí, esses caras ficam A Lady nessa... Gaga, digamos, fica lá. Exatamente, ponto. A Lady Gaga fica lá. Então Mas ele o mora cachorro, no apartamento e normal. o Doberman dele fica onde? É um apartamento que é do amigo dele e ele pode usar, mas ele não mora lá mesmo. Canina de verdade. presidencial. Coitado é do amigo dele, que é o Corinthians, que não deve estar pagando, né? Paga. O Corinthians? É porque quem tem que Mas pagar então A do devendo amigo 23 não, a do milhões. amigo tá lá. O amigo mora lá também no prédio. A melhor coisa é ser E amigo o apartamento fica do fechado. Então, mas de novo, Gabriel, o Depay não tem culpa de Zero. absolutamente nada. É isso aí. A minha crítica ao Depay é dentro de campo. Tem que ser. O que ele faz fora, eu não tô nem aí. Isso é problema do cara. Se ele mora bem, se ele mora mal, se ele vai na comunidade, se ele canta rap, tô nem aí. Só que ele Isso não ele manda joga, bem. cara. Ele não joga. Todo jogo eu tenho uma expectativa de ver o Depay. Hoje era o jogo pra ele deitar e rolar. Concordo. Um time horroroso, Jussier. Esse time do Red Bull, com todo o respeito, mas é muito ruim. Cara, vocês estavam discutindo sobre o valor do aluguel. Que, assim, eu venho de uma outra realidade, né? Do futebol nordestino. Esse valor é de jogador que para decidir. É um jogador com um salário que vai decidir. Pra comprar o clube, José. Pra decidir. Não, eu tô falando só do valor do aluguel que a gente tá discutindo Não, aqui. então, tá pra comprar, pô. Imagina, porque é um país tão diferente, tão desigual em relação ao futebol também. Esse valor de 500 mil, de 700, é jogador para decidir por Ceará e Fortaleza. Benja, o Mirassol, que é a grande surpresa do futebol brasileiro, custa 4 milhões de reais por mês. O custo que o Corinthians tem com o Memphis Depay equivale a 1 mês e meio da folha salarial inteira, de comissão técnica e jogadores do Mirassol. E não para por aí. A atual diretoria não quer a permanência do Depay. Eles adorariam negociá-lo em janeiro. Mas o Memphis já disse para pessoas próximas que vai cumprir o contrato até o fim, até junho. Porque ele sabe que em janeiro não é uma janela boa para aparecerem propostas. A tendência é que ele fique mesmo até a metade do ano e aí ele vai embora em julho tem do a ano que Copa, vem. claro. Faz sentido. Total. Faz E sentido. tem mais. Ô, vamos chamar o Clebão. Cadê o Clebão? O Clebão tá aí, nosso Gladiator. Cadê o Gladiator? Ô, Gladiator, boa noite. Fala, Benji. Ô, Clebão, e tem mais. Quando trouxeram o Depay, é midiático, vai trazer patrocínios, vai aumentar a audiência, e o caramba, não tem nada. Não tem absolutamente nada, Kleber. O que trouxe é mais dívida. E aí já não é culpa dele. Não, primeiro, boa noite a todos aí. Gabi Show, meu parceiro aí. Meu irmão.
Eu acho que, de repente, o Corinthians tinha uma ideia a mesma ideia do que foi o Ronaldo pro Corinthians. Só que o perfil é totalmente diferente. É um jogador que não tem a mesma visibilidade que o Ronaldo, né? Não tem o mesmo aceito que o Ronaldo para os brasileiros, né? E, além disso, joga muito menos que o Ronaldo. Então, eu acho que o Corinthians errou em trazer o Depay, né? Que só agora o que tem que fazer é tentar dar um jeito de se livrar do Depay o mais rápido possível, porque o custo é muito alto e o que ele entrega é muito pouco, né, Benji? Se for fazer aquela conta, Mauro Betti, em relação custo-benefício... É custo-malefício. O custo está ganhando de 7-1. Tá, claro que, por exemplo, ano passado o Corinthians lutava para não cair, não só não caiu, como foi para a pré-Libertadores, aí se deu mal, mas ok, ganhou o Paulista como fez, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, segue vivo, enfim, mas assim, de novo, é o custo, e isso eu adoraria ter a Ferrari na garagem, mas não tem como, e o Memphis, para a realidade de Flamengo e Palmeiras, que tem mais dinheiro, já não seria produtivo. Imagina pro Corinthians. Mas o Memphis, o Mauro, ano passado, ele jogou bem, cara. Sim, com certeza. Naquele segundo semestre lá, quando ele chegou, ele junto com os caras lá com o Carrinho. E o time do Corinthians foi bem. Foi bem pra caramba. Paulista não, Paulista continua enrolando. Ele teve um destaque no Paulista por ter subido em cima da bola contra o Palmeiras. Mas futebol por futebol mesmo, ele jogou no segundo semestre do ano passado, quando ele chegou. Sim. Mas aí ele começou a se acomodar. Mas ele nunca jogou para 6 milhões de reais, não. Sim. Não. Nesse ponto eu concordo, Kleber. Eu tô comparando o Memphis do final do ano passado com o Memphis desse ano. E o ano passado ele era um jogador até nota 7. Hoje é um jogador nota 3 ou nota 4. 3, 4 e olha lá. Não, porque de vez em quando mas dá um passe aqui. Se você dá 3 pro Memphis, o resto do time do Corinthians dá quanto? Mas é que tá, o Gabriel. O Memphis ele foi contratado para fazer a diferença e ele não tem feito. Eu concordo com você. Não tem feito, é ele que tem que chamar a responsabilidade, cara. Tudo é um plano. O Corinthians pensou, sem dúvida nenhuma, pensou em trazer um cara. Por quê? Tava numa situação ruim, precisamos trazer um cara. Aí que eu acho que a conta não fechou. Pô, vamos trazer esse cara que vai custar esse valor, que talvez não entregue. A gente espera que entregue, mas talvez não entregue. Então a conta quem errou foi o Corinthians. Então achou que era uma marca, que nem o Kleber falou. Como fizeram com o Ronaldo. Trazer uma marca. Agora, tá sendo bem trabalhado o nome dele para trazer patrocinador? Tem essa também, porque ele também não vai poder sair vendendo o nome dele. Mas o Neymar tem essa possibilidade, Gabriel. É até legal você falar isso, por exemplo. O Neymar ganha 4 milhões de reais por mês no Santos. Mas só no primeiro semestre desse ano, Benja, ele garantiu muito dinheiro com patrocínio. Só pra você entender, o Neymar tem direito a 85 milhões de reais com os patrocínios. Gente, mas não podemos colocar o Depay na mesma frase. Mas o Neymar ganha 4 e o Memphis custa 6. Esse é o ponto. Só pra você entender como a coisa fica pouco proporcional e desfavorável pro Memphis. O Neymar, sem jogar, ele dá audiência. Não, e o Neymar vende, o Neymar traz São Paulo, o torcedor de São Paulo pensou a mesma coisa do Daniel Alves. Do Rames. Também, Daniel Alves também. O Daniel Alves, entendeu? Mas o Oscar e o Lucas também Mas agora você tem que trabalhar o cara, porque não dá pro cara sair vendendo o nome dele por aí. Enquanto dirigente de clube, hoje, no futebol brasileiro, não se conscientizar que tem que parar de fazer isso, quem pode fazer isso é Flamengo, é Palmeiras hoje. E só. E talvez o Cruzeiro pode fazer umas Mas mesmo assim, gente, precisa parar com isso, Kleber. Os clubes estão endividados, os clubes estão quebrados. Não dá para ter jogador ganhando 3, 4, 5 milhões de reais por mês, gente. Tem que pagar a dívida. Hoje é só, na minha visão, talvez o Cruzeiro também, porque tem um cara lá que tem condição de bancar, né? Mas fora esses 3 clubes aí, para mim, não dá mesmo, Benja. 6 milhões é muito dinheiro. A gente estava falando aí, por exemplo, o Arrascaeta, para mim hoje ele é o melhor jogador do Brasil. Se você fizer um trabalho de trazer patrocínio e marketing pro Flamengo usando o nome do Arrascaeta, eu acho que pela aceitação do público brasileiro hoje, consegue trazer muito mais dinheiro do que o Memphis. Com certeza, mas aí ele tá bem de amigo, aí ele tá com o Jorge, o melhor de todos, hein? Mostrou o Depay com o Jorge Benjor. Mas, mano, os jogadores do Corinthians reclamaram pra caramba hoje da Edna. Vamos com a Nina Gagliotti, a Nina tava lá na zona mista, lá em Bragança. Fala aí, Nina.
Fala, Benja, grande abraço para você e a todos. A gente está aqui na Zona Mista e alguns personagens da partida já passaram por aqui. Destaque para Matheus Bidu, que falou tanto do desempenho da Edna Alves, como também do desempenho do próprio Corinthians. Fica um clima muito legal, né? Que a gente vem trabalhando dia após dia para procurar um melhor resultado. Sabíamos que a vitória seria extremamente importante para nós. E por erros de arbitragem, infelizmente, acabou atrapalhando um pouquinho. Mas agora é seguir trabalhando, manter a cabeça boa. Sabemos que temos um jogo extremamente importante dentro de casa e procurar os 3 pontos. Eles são lances duvidosos, né? Ali no segundo amarelo do Martínez, ela não ia dar o amarelo. Só que na hora que ela dá o amarelo, que ela vê que ele tem o primeiro amarelo, ela já fica sem saída, né? E do Charles também é um lance discutível, né? O pessoal fala que não pegou na cara e na hora que ela toma a decisão, não quis voltar atrás, infelizmente. Acho que sim, jogadores, nós podemos ajudar para o jogo. Eu já venho falando há anos e anos de profissionalização, dessas coisas. Acho que não adianta mais nós falarmos, acho que agora... Acho que as medidas têm que vir de cima, tem que vir da CBF, das federações, para se juntar e poder padronizar essa arbitragem, porque tem jogos que deixa contato, tem jogos que o contato ele é parado com muita facilidade. Vou falar da estrutura do futebol, falar de um árbitro que toda semana é um árbitro, é um outro. O Corinthians ele tem enviado ofício. Pessoalmente, o presidente já esteve presente, eu já estive presente várias vezes. A gente escuta que a intenção é melhorar, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente sabe que é uma pressão muito grande em relação aos árbitros, é bem verdade. Não queremos mudar o foco da partida, porque as avaliações técnicas do jogo, certamente o Dorival vai fazer, nós iremos fazer sobre isso, não é transferir a responsabilidade, mas a verdade é que hoje foi mais uma arbitragem muito confusa, que vai trazer muito transtorno para o Corinthians em relação aos cartões, a forma que foi, a insegurança dentro da partida. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, para mim a Edna, eu falo faz tempo, é péssimo. A Edna não tem, infelizmente, a menor condição de apitar um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Agora, não é porque ela é mulher. Não. É porque ela é ruim. Claro que não. É porque ela é ruim. E além de ela ser muito ruim, ela não tem pulso, ela não tem personalidade. Ela deixa os jogadores tomar conta do jogo. Mas com todo respeito a Edna, de novo, não é porque é mulher, mas é muito, muito ruim. E ela estava parada há meses. E colocam para apitar logo um jogo desse de Corinthians e Red Bull. Aí o Corinthians, ó, o Hugo comentou no post aí, dá uma olhada aqui, ó. O Corinthians fez um post e o Hugo comentou. O que a Edna fez hoje não existe. Tá na conta dela. Um absurdo. Ô, Gabriel, essa derrota tá na conta dela? 50-50, viu, Beijo? Vou te falar. Porque, o Corinthians, pelo que jogou, também não. Você pode reclamar, porque se talvez não tivesse sido expulso, seria outro jogo. Mas não jogou para ganhar um jogo. Não jogou para ganhar um jogo, porque teve oportunidade e não fez. Então, e outra também, a Edna pode ser ruim o que for, mas do jeito que os caras falam com ela dentro de campo, também, isso é um absurdo, pô. Eu tava vendo o jogo, eu falei, será que na minha época era assim? Não era, não. Mas você teve mulher apitando? Porque, tive mulher apitando. Porque dá a impressão que eles vão pra cima também, porque a mulher não se impõe. Isso é lamentável. É lamentável. É que é falta de respeito, né? Ela não tem autoridade, mas ao mesmo tempo, os jogadores passam do ponto com ela. Passam do ponto. Com ela e o fato dela não ter capacidade vai diminuindo a confiança dela, Benja. E aí o desastre é certo. Mas assim, a Edna tem muita culpa, mas se alguém puder me explicar como é que o John, que é o principal jogador do Red Bull Bragantino, recebe a bola completamente sozinho, livre, no meio de 4. Pensa, olha, busca e levanta pro Pita fazer o gol do 2-1. Como é que o John ficou livre daquele jeito na entrada da área? Isso é inexplicável. A Edna, na minha opinião, é tudo menos árbitra. Ela deveria ser banida do futebol e isso faz mais do que nunca a gente desconfiar que tem coisa por trás da CBF, da arbitragem, do futebol. Falei no vídeo anterior, eu não confio. Eu não consigo confiar na arbitragem brasileira.
Já teve momentos de eu ver algumas situações acontecendo, e não só com o Corinthians, não por eu ser corintiano, com outros times, de você olhar e falar, já deu, desanima. Você olha umas coisas assim que você fala impedimento, cartão amarelo, gol anulado, pênalti, nem se fala, que você olha e você fala, não é possível. Não é possível que não tenha alguma máfia ali dentro. Eu não confio na CBF. Não tem como a gente colocar a mão no fogo, fiel. Eu não consigo, mas falar que a derrota é totalmente na conta dela, eu já não concordo. O Corinthians é uma draga jogando fora de casa. É uma draga. Parece que entra dentro de campo, como sempre a gente já falou, e é verdade, não adianta eles falarem que é mentira, porque eles escolhem sim jogos para jogar. Pode ver, entra contra o Flamengo, entra contra o Palmeiras, entra contra um Cruzeiro da vida, Atlético Mineiro, dá a vida dentro de campo. Mas quando entra com times que é inaceitável perder, faz uma patifaria dessa dentro de campo. É uma vergonha. E pra mim, Memphis Depay é um ótimo jogador, mas de verdade, não é o problema. Eu não acho que ele seja o problema como um todo. Mas não dá. Pagar 6 milhões, mas tudo que envolve de bonificação, o Corinthians devendo mais já de 20 milhões para ele, para o que ele tem apresentado hoje andando dentro de campo, não dá. Não sei sua opinião, fiel, mas eu desisti de Memphis Depay. Se inscreva aí no canal, fortaleça a coleta de sempre. Eu sou, até o próximo vídeo. Valeu!